Todos os que escrevem recebem sustento e combustível das primeiras memórias, das coisas que o mudaram, tocaram ou emocionaram na sua infância. Meus pais visionários leram-me os mitos gregos. Quando pude ler sozinha, continuei lendo-os. As figuras dos deuses e heróis eram mais vívidas para mim do que as das outras crianças pequenas do quarteirão de Long Island. Não era como se eu estivesse recorrendo a algo adquirido tarde na vida para dar ao meu trabalho uma espécie de verniz de aprendizagem. Essas eram minhas histórias, antes de dormir. Certas histórias me ressoaram particularmente, especialmente. Perséfone. E tenho escrevido sobre ela intermitentemente por 50 anos. E acho que estava tão presa em uma luta com a minha mãe, como as garotas ambiciosas costumam estar. Acho que esse mito em particular deu um novo visual a essas lutas. Não quero dizer que foi útil no meu dia a dia. Quando escrevia, em vez de reclamar da minha mãe, eu podia reclamar de Deméter. Louise Gluck, sobre a escrita. O mito de Perséfone, Luciana Aires Mesquita. Resumo. O presente artigo é dividido em duas partes. Primeira parte, apresentação do mito de Perséfone, seguido de análise de autores de psicologia arquetípica, Patricia Berry, Christine Downing e James Hillman. E a segunda parte, uma interpretação pessoal e criação mito-poética do mesmo mito para um roteiro de filme, vídeo. Palavras-chave: mitologia, psicologia arquetípica, mitopoeses, roteiro. O mito de Perséfone conta que ela estava com suas amigas oceânidas, a geração mais velha de deusas do mar, colhendo flores, distante de sua mãe, Deméter. Há versões do mito em que Perséfone estava com as amigas Atena e Ártemis, ambas deusas virgens. As virgens são chamadas de Core, nome genérico que significa virgem, com variações e ambiguidades, significando não apenas virgindade física, mas também completa consigo mesma. Gaia, a personificação do planeta Terra, criou uma flor de narciso, radiante, que certamente surpreenderia e encantaria Perséfone. Quando Perséfone foi colhê-la, a terra se abriu e Hades veio do mundo subterrâneo em sua carruagem de corcéis negros. Ele agarrou-a e levou-a para o reino dos mortos, também chamado mundo de Hades. Perséfone foi raptada. Hades, Gaia e Zeus, provavelmente Poseidon, eram aliados neste plano. Deméter não sabia de nada. Hécate e Hélio ajudaram Deméter a chegar à verdade. Deméter ficou terrivelmente abatida e deprimida quando soube que sua filha estava em Hades e, certamente, também sofreu um rapto na alma. Em uma das versões do mito, Deméter vem para a terra e não para de chorar. Até que duas crianças a amparam e a levam para casa, onde passa a ser babá das crianças e do bebê que havia recém-nascido. Ela se afeiçoa muito pelo bebê e faz, secretamente, libações ao fogo para torná-lo imortal. Deméter é descoberta pela mãe da criança e não consegue finalizar seu plano. Ela então se revela como deusa e exige que se construa o santuário de Eleusis. Em outra versão, enquanto não parava de chorar, Balbo, uma anciã irreverente, mostra sua vulva e Deméter finalmente ri. Renovada com as forças femininas, Deméter vai até Zeus e exige o retorno de Perséfone. Do contrário, ela recusaria fornecer grãos à terra. Nessa situação, Zeus envia Hermes, o guia das almas, ao mundo dos mortos para trazer Perséfone de volta e apaziguar Deméter. Quando Perséfone retorna,
Descobre-se que ela ingeriu sementes de romã enquanto estava em Hades, o que a impede de ficar no Olimpo. Zeus, aconselhado pela mãe Rhea, decide que Perséfone deve passar um terço do ano em Hades e voltar para sua mãe na primavera. Conhecido como o mistério de Eleusis, a história do eterno retorno de Perséfone, que renova a vida na Terra, é um tema central na mitologia e talvez o mais importante ritual da Grécia Antiga. Esses rituais gregos também são conhecidos como um reconhecimento não só do ciclo da vida vegetal, mas também como uma experiência de superação do medo da morte, abrindo um portal para a imortalidade. Este mito tem sido bastante explorado na psicologia, por fazer várias conexões e reunir muitos significados profundos, por estar relacionado com a deusa dos grãos, Deméter, e, consequentemente, ao mistério de Eleusis, bem como com a velha mãe Terra, Gaia, o sombrio Hades e o soberano Zeus, apenas para mencionar alguns. Esse artigo está dividido em duas partes. A intenção na primeira parte é trazer algumas análises de diferentes estudiosos da psicologia arquetípica, como Patricia Berry, Christiane Downing e James Hillman. Como este mito tem muitas variações e, portanto, entendimentos diferentes, acredito que com 3 perspectivas de autores diferentes para o mesmo mito, teremos uma melhor apreciação do mesmo. A segunda parte é um roteiro a ser adaptado para um vídeo de curta duração, intitulado Eidola, contando a história de Perséfone que não é contada na história original. Trago minha perspectiva para essa história extraordinária do reino dos mortos com um olhar imaginal. Dei-me a liberdade de usar imagens e palavras inventadas, fazendo conexões com arte e mito. Christiane Downing diz que mito é antes de tudo uma história, e histórias são contadas, a fim de serem recontadas. Então, eu reconto a fim de contribuir, como ela diz, para uma apreciação polifônica do mito. Downing, 1994, 5, tradução nossa. Parte 1. Patricia Berry, em sua análise deste mito, traz um quadro psicopatológico como referência. Seu foco e interesse é o rapto de Perséfone, fazendo um paralelo com os processos neuróticos da mãe, localizando padrões arquetipicamente evidentes na figura mítica de Deméter. Para Patricia Berry, Deméter tem um comportamento claramente neurótico e é uma deusa depressiva. A consciência de Deméter torna-se deprimida, e dentro desta depressão podemos ver muitos atributos psiquiátricos clássicos. Ela deixa de tomar banho, deixa de comer, disfarça sua beleza, nega o futuro, suas possibilidades de rejuvenescimento e produtividade. Regride para servis tarefas aquém de sua capacidade, ou vê suas tarefas como servis. Torna-se narcisista e autorreferente. Vê e realmente engendra catástrofe mundial. Incessantemente chora. Berry, 1982, 22, tradução nossa. Seminário Internacional fazendo Gênero 2 e 13. Women Words Congress. Anais Eletrônicos. Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X. Deméter é a deusa responsável pelo crescimento dos grãos e toda a vegetação agrícola, que explicitamente significa vida. A violação de Perséfone, experimentada por Deméter, faz com que ela abandone os cuidados com a vida. Deméter procura por sua filha com um comportamento autodestrutivo. Suas qualidades mais profundas e poderes de ser uma mãe terra e deusa são negligenciados. Deméter, em uma raiva e desespero, derrama suas lágrimas salgadas, tornando o solo seco e menos fértil com sua dor.
Lágrimas podem secar e erodir o solo. Seu sofrimento gera sofrimento para todo mundo. Seu luto em luta. Idem tradução nossa. Seguindo o padrão neurótico de Deméter, Patricia Berry mostra-nos outra peculiaridade no comportamento de Deméter. Outra peculiaridade da depressão em Deméter é a sua tendência para procurar refúgio entre a humanidade, o mundo social, a cidade. Ela não sai sozinha para a floresta, como faria Ártemis, ou tenta provar a sua autossuficiência, como faria Hera, ou apressa-se em um caso de amor, como Afrodite. Em vez disso, ela quebra a conexão com os deuses, busca refúgio na polis, o mundo dos eventos diários, a realidade. Dessa maneira, ela defende-se das necessidades de seu próprio aprofundamento com desculpas da realidade. Torna-se impraticável cuidar de sua alma. Idem 23, tradução nossa. Indo contra sua própria essência, o mundo inteiro sofre com ela. Por estar na polis, ela de fato recusa-se dar as sementes da vida à terra. É interessante notar que a sua desconexão com o divino também resulta em uma desconexão entre a humanidade e os deuses. Gaia, a mais velha mãe terra, é a responsável pelo surgimento do Narciso, que floresce e seduz também Hades, em acordância com Zeus. Do ponto de vista de Gaia, a morte é necessária e natural. No entanto, para Deméter, é realmente uma perda dentro de sua própria natureza, a maternidade. Patricia Berry vê a jornada destrutiva de Deméter como um rapto de si mesma. É um estupro do sentido mais amplo e profundo possível. É um estupro de consciência. Um estupro psíquico. Como Deméter verde verdure, ela lida com a vegetação do mundo horizontal. Com o rapto, a sua perspectiva também muda para a posição vertical, agora assumindo as profundezas e alturas das vias do espírito, sem o sentido vertical. Deméter não pode ficar embaixo. Ela não pode mover-se em termos de profundidade ou níveis. Não só a profundidade enquanto o inconsciente, mas a profundidade em potencial, como uma semente em cada momento da vida, suas implicações metafóricas por trás de seu sentido aparente. Idem 26, tradução nossa. Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 e 13. Women's World Congress, Anais Eletrônicos, Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X. Já Christine Downing abre este assunto como uma mulher fascinada com os mitos e rituais sagrados de iniciação. Para ela, é através do mundo antigo que mulheres e homens são ajudados a ir mais fundo e descobrirem um sentido mais completo em tudo. Ela não vê esse mito como negativo. Eu, pelo contrário, falo da importância de Perséfone sendo tirada do papel de filha e ganhando lugar como deusa do submundo. Meu foco é ver como Perséfone nos inicia em um reconhecimento do submundo como um reino sagrado, portanto trazendo uma relação diferente para os períodos de nossas vidas, quando somos raptados de nossas preocupações e tarefas com o mundo mundano e com os outros, para uma relação diferente com a morte. Downing, 1994, 2, tradução nossa. Com uma perspectiva caleidoscópica, Christine Downing demonstra como esse mito chama a atenção de muitas mulheres com diferentes interpretações. Ela reconhece que algumas mulheres têm encontrado nesse mito recursos para a recriação imaginal de uma matrística pré-patriarcal, ou seja, a mulher centrada, mundo, muitas concentrando-se no amor de Deméter por Perséfone. Vê essencialmente uma história sobre violação paternal, sobre estupro, abuso, incesto, sobre a intrusão do masculino nos mistérios das mulheres, sobre a ascensão do patriarcado e a supressão da deusa na religião. Idem 2, tradução nossa. No entanto, Christine Downing interpreta que esse mito vai para além da fantasia
e ilusão de inocência feminina. Para ela, representa uma iniciação necessária para que as mulheres se libertem de serem definidas pelos papéis de mãe ou de filha, e ensina a necessidade de se chegar a um acordo com a perda, limitações e com as experiências que provocam raiva e tristeza. Downing, 1994, 3, tradução nossa. Deste ponto de vista, ela demonstra também como esse mito tem sido entendido a partir de diferentes perspectivas, interpretações e visões contemporâneas, como de feministas e ecofeministas. A maioria das feministas tem reconhecido que o mito não é apenas sobre a psicologia das mulheres, mas também sobre as questões de gênero, não apenas sobre mães e filhas, mas também sobre as relações dos homens e mulheres. Algumas vão mais longe e sugerem que o mito pode ser profundamente importante para a autocompreensão, tanto de homens como de mulheres. Observam que os mistérios eleusinos, os mais importantes ritos associados a estas duas deusas, eram abertos a todos, homens e mulheres, e que todos os iniciados, independentemente do sexo, adotavam temporariamente nomes com finais femininos, como se a compreensão transformada das relações humanas e da morte que os mistérios forneciam exigissem uma perspectiva feminina. Idem 3, tradução nossa. As ecofeministas têm uma interpretação ainda mais inclusiva. Se movem para ver o mito para além da lente psicológica, enfatizando sua relevância com suas preocupações sobre a renovação da Terra. Idem, tradução nossa. No entanto, Christine Downing, depois de exibir esses diferentes pontos de vista, finalmente faz um salto, empurrando-nos para um possível mundo pós-patriarcal. Tenho visto como a história de Deméter e Perséfone pode nos fornecer recursos para a articulação de uma visão extremamente necessária para todos nós. Uma visão que pode mover-nos para além de uma identificação com o peculiarmente feminino ou perspectivas masculinas, e que não deixa de ser, sem dúvida alguma, uma informação sobre aprendizados, sobre algumas das coisas que as mulheres aprendem com o passado matrístico, sobre nossos sonhos, na relação de um com o outro e sobre nossos corpos. Vejo a mim e a maioria de outras mulheres atraídas por este mito, não apenas interessadas em aprender o que significava então, no mundo da Grécia clássica ou em um mundo pré-patriarcal imaginado, mas em reimaginá-lo. Isto é, no uso do mito para nos ajudar a imaginar adiante um possível mundo pós-patriarcal. Idem 4, tradução nossa. Finalmente, James Hillman. A fim de compreender melhor James Hillman, também é importante entender melhor Hades. Para James Hillman, Hades não é uma ausência, mas uma presença escondida, até mesmo uma plenitude invisível. Hillman, 1979. 28, tradução nossa. James Hillman reserva um lugar muito especial para Hades. Morrer é uma parte integrante da fantasia do renascimento, de modo que toda renascença pertence arquetipicamente a Hades. Creio que o Deus do renascimento e de todas as renascenças psicológicas são de Hades, o princípio arquetípico do aspecto mais profundo da alma. Hillman, 1975, 206, tradução nossa. James Hillman também nos lembra sobre a conexão entre Hades e Zeus, mostrando-nos que eles são mais do que simples irmãos, são partes do mesmo universo. A Irmandade de Zeus e Hades diz que os mundos superior e inferior são os mesmos, apenas as perspectivas são diferentes. Há apenas um único e mesmo universo, coexistente e sincronístico, sendo que a visão de um irmão é vista de cima e através da luz, e o outro a partir de baixo e em sua escuridão. Hillman, 1979, 30. Tradução nossa.
Este ponto de vista leva-nos a uma perspectiva mais profunda, quando percebemos que Perséfone torna-se nada menos que a rainha do submundo, que Hades passa a ser o lugar, e nessa perspectiva podemos ver também Hades como o reino das almas, tal como os gregos homéricos o viam. Lá, como diz James Hillman, a psique sozinha existe. Todos os outros pontos de vista são dissolvidos. Hillman, 1975, 207. Através das lentes da psicologia arquetípica, todos os aspectos que fazem a ponte entre o mundo e o submundo não são possíveis somente na Grécia Antiga, mas psicologicamente, o mistério de Eleusis continua tendo lugar em nossas almas hoje. A experiência, Perséfone, nos ocorre toda vez que temos depressões súbitas, quando nos sentimos anestesiados, presos em ódios, frios e puxados para baixo, para fora da vida, por uma força que não podemos ver, contra a qual fugiríamos distraidamente, debatendo por explicações naturais e de conforto para o que está acontecendo tão sombriamente. Sentimos-nos invadidos por baixo, agredidos, e pensamos na morte. Eu passei 9 meses nos Estados Unidos e depois de uma curta visita ao Brasil, a depressão súbita me ocorreu. É a partir dessa experiência que eu teço meus pensamentos sobre este mito. O Deus oculto, Deus absconditus, aquele que aceita tantos, Aidoneus, Plutão, Hades, irmão de Zeus, Zeus, Quitônio, governante do submundo, o rei dos mortos, rico e doador de riqueza. Arranca Perséfone como se arranca uma flor. Para Gaia, as mortes são perfeitamente naturais, pois todas as coisas morrem, renascem novamente nas intermináveis revoluções da grande natureza. Nesse sentido, o submundo aparece, em primeiro lugar, como uma flor de muitas faces, despertando Perséfone para uma imagem mais ampla e multifacetada, ao invés de uma visão única e protecionista de sua mãe. É muito interessante perceber que toda a fertilidade e as belas flores da primavera vêm até nós, por lá de baixo. É claro que para mim a separação de Perséfone de sua mãe permitiu-lhe ser capaz de ver além da superfície da vida horizontal para as profundezas do submundo. Ingerindo a romã, Perséfone assimila o conhecimento do reino dos mortos e dos sonhos. Com Perséfone, nós também passamos 1/3 de cada dia dormindo para ter, felizmente, sonhos, ou mesmo pesadelos. Neste reino, Perséfone é rainha, e nós, com a nossa psique, alcançamos e mantemos conexão com o inconsciente, em vida, com Perséfone. Os hinos homéricos nos contam a história e nos permite acompanhar todo o sofrimento de Deméter. No entanto, o que me chama a atenção é o fato de Perséfone não ser mencionada no poema depois que é raptada, e não nos é dado quaisquer detalhes de sua experiência no submundo. Quando retorna à sua mãe, reconta o que já sabemos, e eu pergunto, o que Perséfone tem a nos dizer sobre tudo isso? Nós sabemos sobre a mãe, sobre Gaia, Hades e Zeus, mas o que sobre Perséfone? A única maneira de ouvi-la é reimaginando-a com uma sabedoria do submundo. A segunda parte desse artigo tem a intenção de dar voz a Perséfone, deixá-las nos dizer o que não é dito. Eu incluí algumas foto-imagens para uma melhor apreciação deste artigo-roteiro para um vídeo-artigo. Parte 2. Eidola. As imagens começam se a tela estivesse tentando ficar conectada a algum canal a cabo sem sucesso. A tela fica estática, com chiados e com algumas vozes distorcidas. Algumas imagens começam a aparecer, sem som, como flashes rápidos de imagem 1. Um campo verde aberto e pacífico
de um cemitério com um homem vestido com terno preto, andando para a frente, mas olhando para trás. Não podemos ver seu rosto. Vozes e imagens estáticas indefinidas. Imagem 2. Um campo seco aberto com uma fábrica ao fundo, com enormes nuvens escuras, cinza-amareladas de poluição. Vozes e imagens estáticas e indefinidas. Imagem 3. Uma bela árvore com folhas em lágrimas. Vozes e imagens estáticas indefinidas. Imagem 4. Uma mulher com um caranguejo morto em suas mãos. Vozes e imagens estáticas e indefinidas. Imagem 5. Um pôr do sol junto com uma lua. Vozes e imagens estáticas indefinidas, mas finalmente ouve-se uma música tocada no violoncelo. A câmera se aproxima da imagem 6. A sombra torna-se maior e o movimento da imagem começa a girar mais rápido, como se sugado por um redemoinho que puxa para baixo. Abaixo, abaixo e preto. Instantaneamente, uma radiante flor de narciso, de 1000 pétalas, salta para a tela. Silêncio. A flor surge com o movimento do redemoinho. Outras flores coloridas vêm junto. Açafrão, violetas, íris, jacintos. Como numa infinita chuva poética de pequenas flores e o enorme narciso no centro. O fundo é preto. Música tocada a partir de um didgeridoo, com uma imagem deslocada de um cão movendo a cabeça em movimentos duplicados e lentos, dando a aparência de muitas cabeças com as sombras. Um capacete sem foco e a estrutura óssea de uma asa de águia também aparecem. A tela é lentamente preenchida, de baixo para cima, com uma sobreposição de matizes azul escuro, até que esteja completamente coberta. Agora o som muda para muitas vozes humanas sussurrantes, mas incompreensíveis. Formas geométricas se multiplicam em fractais e, assim, diversificadas sombras e silhuetas de efeitos de luz começam a voar na tela. É um jogo lúdico de triângulos e quadrados. Com a vibração da luz, as imagens se movem. Estas formas, com uma distorção dos ângulos, tornam-se curvas que terminam em formas indefinidas e onduladas. Com a luz frontal e baixa, tem-se uma imagem distorcida. Dependendo da distância entre a luz e a figura, o tamanho também pode aumentar ou diminuir. Figura 2. Quadrados. Em Amaral, Ana Maria. Teatro de Animação, São Paulo, Ateliê Editorial, 1997. Aparecem então partes de um corpo humano nu, em movimentos sensuais de pés, barriga, mãos, quadris e língua, mas sem aparecer totalmente o rosto. Com as sombras projetadas na pele como asas voando em cor azul profundo, em um espaço infinito. Pela primeira vez, Perséfone diz, com uma voz forte e distorcida eletronicamente. Eu, Perséfone, em luz negra azul, bebi o néctar dos ensinamentos do submundo e do mundo superior, com vestes negras, embora limpas, além de toda a tristeza. Eu venho dizer-lhe sobre meus véus e tons da escuridão, de onde eu sou. Já é hora de vocês que perseveraram nas emanações mais profundas da morte em vida, verem e ouvir-me. Eu sou a rainha dos sonhos. Estou livre da roda do tempo. Eu sou a clareza da inexistência. Eu sou a rainha do submundo. A música do violoncelo volta, acompanhada por uma gaita rítmica. Há aqui um close-up mostrando apenas seus olhos escuros. Com uma voz mais clara, ainda que eletronicamente distorcida, os olhos dizem: Alegrai-vos comigo. Não há necessidade de medo. Às vezes sou visível, às vezes invisível. Se você der esse generoso salto cego na escuridão, eu abrirei portas para você, trazendo consciência para o que está oculto como uma realidade atemporal do seu próprio ser.
A tela fina e transparente, preta-azul, cobre inteiramente a cena. Algum tempo em silêncio aqui. O cenário muda para bolhas translúcidas e a música é tocada suave em um piano. Perséfone anda para trás numa imagem ao infinito, vestida de preto. Sua caminhada aqui é lenta, pé ante pé, como os dançarinos japoneses. Seu solo é a luz azul infinita de bolhas. Enquanto ela se afasta de nós, só podemos ver suas costas, e a imagem se torna cada vez menor, até o infinito. Quando a imagem está minúscula, restando apenas os pés, ela diz com uma voz doce de uma jovem mulher: quando fui raptada e estuprada, eu, Perséfone, senti medo. Era muito forte e eu, delicada, não tive tempo para pensar e num tempo sem fim deixei-me ser conduzida por uma névoa. Confiei em minhas raízes. Elas existem. Entreguei-me por inteira. Eu era nada e tudo. Estranhamente, uma doçura invadiu-me. Quando a imagem de Perséfone é apenas um pequeno ponto preto perdido na tela, este mesmo ponto torna-se uma luz que explode em várias luzes, provocando diferentes tonalidades de cores. Figura 4. Hexágonos. Em Amaral, Ana Maria. Teatro de Animação. São Paulo, Ateliê Editorial, 1997. Voz profunda. Quando finalmente olhei para mim mesma, deslumbrei-me com as milhares cores e beleza dos minerais cuidadosamente guardados por Hades. Quartzos de todas as cores, rubis, esmeraldas, safiras, diamantes. Doei-me por inteira. Como que a plenitude reinava? Como não havia dor? Como podia sorrir? Minhas fortes raízes, gratidão, só infinita. O cenário muda para preto e branco. Um campo seco e rio negro com muitas sombras projetadas. No rio há um esqueleto de crânio flutuante. Um homem vestido de preto, já dentro do rio, caminhando lentamente para as águas mais profundas, diz: o coração desse homem é negro. Este coração negro está pulsando com sangue negro. Preenche os órgãos e a mente com a escuridão e crueldade. As orações desse homem são para as catástrofes mundiais, a extinção da humanidade. Chegue perto de mim e eu terei nenhuma outra intenção a não ser derrotá-lo, quebrá-lo e comê-lo. Prazerosamente emano escuridão. Amo quando os fumos de ódio exalam na atmosfera. Como um sucesso, eu sou um fracasso. Como um fracasso, sou completo e natural. Cheio de pecado e veneno. Eu sou mais honesto do que qualquer virtude. Lute comigo, e eu vou ganhar e perder. Deixe-me ser, e eu governo meu destino. Quando ele termina, já está completamente submerso nas águas. O esqueleto do crânio que flutua finalmente diz: enxugue as lágrimas de seu rosto. A câmera leva um tempo concentrando-se na água preta, sem movimentos. A voz de Perséfone diz: foi-se, basta. Não pode durar para sempre. Sou eu quem tomo decisões aqui. Eu escuto todas essas almas e aprendo muito com elas. Aprendi a escutar profundamente e ver através delas, transparentes, nuas, como cristais polidos. Memórias. Não é apenas ódio, mas todas as emoções imagináveis. As memórias de amor, eu as guardo, especialmente junto à Mnemosine. Hades é muito fértil. Embora alguns dizem que Hades é estéril, eu vos digo, não é verdade. Ele é pleno. Além disso, eu sei que sou conhecida como a horrível. Eu digo a você, eu não sou assim, horrível. Cuido do que vocês mais temem e chamam de morte. Desejo, no entanto,
que seja vida após vida, com doçura. O cenário finalmente muda. O esqueleto do crânio é transformado em um cisne. Não é mais o mesmo rio. Uma bela voz feminina canta e flui com as águas límpidas. No fundo da água, milhares de sementes vermelhas e romãs abertas preenchem a tela inteira. É um belo cenário cheio de vermelho brilhante. A imagem fica e o canto diminui para que Perséfone diga: "Ah, eu me senti abençoada pelo universo. No meu ser, há sementes. Que presente! Um gozo de alma para além de qualquer limite. Que estrondo nas minhas células, no universo, dentro e fora de mim. Era aqui que começava a vida. Foi aqui que compreendi o micro e o macrocosmo. E foi aqui que, determinada, reinava. Eu sou todos vocês. Eu sou minha mãe, meu pai, minha avó, toda a minha ancestralidade. E ainda assim, guardo minha criança." Uma imagem de borboleta aparece voando na tela. E assim outra imagem nos é revelada. É a primeira vez que podemos ver o rosto de Perséfone. Ela repousa em águas doces e límpidas. A voz de Perséfone: "Quando chego do submundo, primeiro repouso para um doce sono, descansando em paz nas águas sagradas e terras escondidas de minhas amigas Ártemis e Atena. Assim purifico o sonho e entro na luminosidade. E o sol nasce mais uma vez. Então, juntamente com a grandeza de minha mãe Deméter, só agora compreendida em sua totalidade, trazemos fertilidade, abundância, beleza, cheiro doce, alimento e alegria à terra. É uma festa maravilhosa. Juntas celebramos a raiz profunda, junto com os mais refinados ares, na mais elaborada materialização do invisível, presenteando-lhes com este milagre de beleza, com amor. Só resta amor." Um campo de flores vermelhas aparece na tela. Há uma camisola branca delicada sobre as flores, que começa a voar poeticamente no céu azul aberto e sobre o belo e infinito campo, acompanhado por uma canção no violoncelo.